falar de como criar uma ideia. Vou tentar explicar a minha visão, a minha experiência, como é que nós criamos uma ideia. O que é isto de criar ideias? Como é que isto se faz? E as ideias, na minha opinião, a ideia é o principal, é o princípio de tudo. Comunicação publicitária, quando não tem uma ideia, não é comunicação publicitária, é pouco mais do que informação. Quando uma marca comunica com os seus consumidores sem uma ideia por trás daquela peça ou daquela campanha, não está a comunicar 100% daquilo que podia com o resultado que podia fazer. Bom, avançando, o António já me apresentou, diretor criativo da FCB Lisboa, trabalhei nestas agências, repeti algumas agências, são muitas. Mudei 15 vezes, há pouco tempo fiz as contas às minhas mudanças, mudei 15 vezes, foi um bocadinho demais, eu acho. Mas a verdade é que eu fui estando sempre à procura dos melhores profissionais, de quem me dava mais para aprender, e fiz muitas dessas mudanças à procura dessa nova informação, desses novos criativos, dessas novas contas, para me ajudarem a evoluir enquanto profissional. E trabalhei estas contas todas, entre outras, estas marcas grandes, a Telecel, a Galp, a Olá, o Espírito Santo, Continente, a EDP, a Água das Pedras, Superboc, que me ensinaram também muita coisa. Fui aprendendo sempre muita coisa com os clientes também e fui tentando sempre trabalhar com as ideias, sempre em todas, trabalhar sempre fundado numa boa ideia, sempre sustentado numa boa ideia. Então, como criar uma boa ideia? Foi este o desafio que o Festipub me lançou, vir aqui tentar explicar como é que se cria uma boa ideia. Eu acho que é o maior, não vou dizer mistério, mas é a maior dificuldade na nossa profissão, é criar ideias, porque é completamente fundamental, como eu já vos disse. Eu vou falar do Francisco. Quem é que é o Francisco? O Francisco é o meu primeiro filho, é o meu filho mais velho. Aqui está ele já não é assim engraçadinho e fofo como era nesta altura, isto já foi há muito tempo, ele tem 25 anos, nesta altura já não é este rapaz, esta criança bonitinha. E o Francisco, por esta altura, mais ou menos por esta idade, uma vez estava na minha casa, na minha cozinha, e ele olhou para uma mesa que tinha uma fruteira, uma taça com fruta, e disse: olha o Mickey. Eu pensei: olha o Mickey? Numa fruteira? Eu pensei: está com febre, está a alucinar, endoideceu a criança, está a inventar, está a contar uma história, está a inventar alguma coisa. Mas então eu fui à altura dele, baixei-me à altura do Francisco e vi o que é que o Francisco estava a falar. Ele, na verdade, estava a olhar para 3 ameixas, ele estava-me a dizer que naquelas 3 ameixas estava o Mickey, e eu aí percebi que ele, naquele ponto de vista, ele, na verdade, viu o Mickey como? Assim. Porque as ameixas compostas como estavam faziam estas 3 formas circulares e que onde ele viu o Mickey. Então eu percebi, este rapaz tem aqui uma capacidade criativa, ou pelo menos de ver à frente, além daquilo que se apresenta na vida, fora do normal. Ótimo, giro. Depois o Francisco começou a desenhar muito bem, muito cedo, muito rápido. Isto é um dos primeiros desenhos dele, normal, de criança, mas rapidamente ele começou a evoluir e os desenhos dele começaram a ficar muito interessantes e muito desenvolvidos e muito completos, e ele era ainda pequenino, portanto foi muito óbvio a evolução do Francisco, com a sua capacidade de desenhar e de se expressar visualmente. Depois, na escola, o desempenho escolar do Francisco era também incrível. Todos os anos ele acabava como um dos melhores alunos no quadro de honra da escola. Aqui está ele, orgulhoso, naquela altura, um miúdo de 6 anos, 7 anos, continuava a progredir criativamente, era muito fascinante ver o Francisco a evoluir. Mais para a frente, isto era um concurso muito interessante que faziam na escola, que era, todos os alunos tinham que escolher uma personalidade do mundo, uma personalidade portuguesa, internacional, o que fosse. E tinham que justificar perante um júri que aquela personalidade era realmente a mais importante de todas as que tinham escolhidas. Portanto, havia uns debates, havia eleições. O Francisco escolheu o Aristides Sousa Mendes, que era um diplomata português que salvou milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. Uma personalidade incrível, muito injustiçada pelo próprio país. Aliás, morreu na miséria, o regime encostou-o a um canto e ele morreu à miséria. E o Francisco ganhou, foi ele que ganhou este concurso,
Portanto, eu ficava fascinado com a progressão criativa, intelectual do Francisco. Mais para a frente, o Francisco participou num festival muito importante em Lisboa, na Amadora, que é o Festival de Banda Desenhada da Amadora, que tem uma categoria para mais jovens. Ele ganhou, 2 anos seguidos, ganhou o primeiro lugar. Portanto, a criatividade do Francisco explodia. Nós, enquanto somos crianças, somos muito menos conscientes da nossa individualidade e somos muito mais criativos, muito mais soltos na criatividade, somos muito inocentes. A criatividade sai de nós com uma forma muito mais espontânea. Portanto, a criatividade dele explodia, ele depois decidiu fazer o curso de cinema, fez o curso de licenciatura de cinema, depois de fazer cinema, foi fazer, está a acabar agora, um mestrado em literatura. E neste momento, eu tenho várias conversas com o Francisco a perguntar: o que é que tu vais fazer da tua vida? Ele não sabe. E porquê? Porque o Francisco está em pânico. Portanto, eu estou-vos a mostrar e a apresentar uma pessoa cheia de capacidades criativas, de desenho, de escrita, de intelectual, muito capacitado, com muita coisa cá dentro para dar. Ele está em pânico. E não estou a exagerar, ele está absolutamente assustado. Porquê? Por causa disto. Por causa do papel em branco. E todos nós enfrentamos esta folha em branco quando trabalhamos em criatividade, quando somos os responsáveis pela criatividade de alguma coisa, de qualquer coisa, de literatura, de música, de pintura, de publicidade, qualquer coisa que nós criemos, nós temos um momento em que enfrentamos esta folha em branco. E é este momento que nos assusta, é este momento que ao mesmo tempo nos fascina, e é este momento em que enfrentamos esta folha que eu vos venho explicar como é que isto acontece. E porquê? A criatividade é uma exposição brutal de nós próprios. Nós, quando apresentamos qualquer coisa que nós criamos, nós estamos-nos a despir quase, estamos a mostrar muito de nós próprios. E por isso, quando nos criticam, quando nos chumbam a ideia, nós levamos quase a um nível pessoal. Não temos que levar. Mas no início, então, ficamos muito ofendidos, muito frustrados. E uma das coisas que eu fui fazendo ao longo da vida também foi tentando afastar-me cada vez mais deste lado pessoal e tentando perceber que isto é uma profissão. Portanto, é o meu trabalho que está a ser avaliado naquele momento, não sou eu exatamente. O cliente não está a dizer tu estás mal. Não, o teu trabalho não está bem para resolver este problema criativo. E depois, a criatividade é impossível de medir. É impossível de medir. Ou se compreende ou não se compreende, não se explica, não se argumenta, ou se vê ou não se vê. Quando alguém me chumba uma ideia, claro que eu posso argumentar com argumentos racionais, mas mais do que isso eu não posso fazer. E se o cliente não encaixa, não percebe ou não quer aquela ideia que eu acabei de apresentar, ele não vai avançar, ele não vai aprovar. E isto é muito verdade também. Por mais seguros que estejamos com o nosso trabalho, com a nossa ideia, na verdade estamos sempre inseguros, sempre nervosos, sempre. E é assim, e temos que aprender a viver com isso. Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar numa agência até o último, eu vou sentir isto sempre, não passa. Temos que aprender a lidar com isso. O John Hegarty, que é um dos melhores criativos do mundo, inglês, ele tem esta citação que eu gosto muito: todos somos criativos, todos nós, o ser humano é todo criativo, mas só alguns têm a coragem de viver da criatividade, da sua criatividade. É preciso ter coragem para viver, para passar por tudo isto que eu vos tenho dito até agora. Mas todos nós, na verdade, somos criativos, como é óbvio. O Anselmo Ramos, outro dos maiores criativos do mundo, brasileiro, tive a sorte de trabalhar com ele na Young & Rubicon em 95, estava à minha frente, ele hoje em dia é um gigante. E o Anselmo diz: todos os criativos estão sensíveis, todos sofrem do síndrome do impostor, todos temos medo da folha em branco, todos pensam que não são assim tão criativos e todos receiam que a última ideia que tiveram tenha sido mesmo a última. E não estão sozinhos. Portanto, o meu filho Francisco não está sozinho, porque todos os criativos sofrem, têm estas inseguranças. Portanto, ele não está sozinho, ele vai fazer o seu caminho e vai aprender a lidar com estas dificuldades e com o facto de ser uma pessoa fora do normal em termos de criatividade. Então, como criar a ideia? Como criar uma ideia? Foi para isso que me chamaram, foi para isso que me convidaram, foi este o tema que me deram. Como é que isto se faz na prática? Eu dividi em 2 fases. A primeira fase, o processo criativo, como é que isto se processa, como é que uma ideia é gerada num processo criativo de trabalho numa agência.
E o segundo, muito prático, que é, ok, mas como é que isso se faz? Este ok, como é que isso se faz? Vai estar no meio do processo criativo, que eu dividi aqui em cinco momentos. O momento da informação, o momento do insight, o momento em que geramos as ideias, que é o tal, ok, mas como é que isso se faz? Estás para aí a falar, mas explica lá como é que tu fazes isso. E depois a apresentação, apresentar a ideia e a execução da ideia. Um processo criativo começa desde o início, não acaba a meio. Há muitos colegas meus que desistem a meio do processo, já criaram a ideia, ela está apresentada e quase que não se importam mais. Não. Um criativo tem que ser responsável pelo início até ao fim, até a execução, até o momento em que solta a ideia e ela vai para os meios digitais, para onde for. Clássicos, tudo isso. Portanto, vamos começar pela informação. Como é que é este momento da informação? O que é que eu acho que se passa aqui? O momento de informação é um momento de mergulhar. É um momento em que eu tenho que mergulhar no problema que o cliente tem para resolver, no desafio que o cliente tem para ser resolvido criativamente. É um momento de informação, onde eu tenho que estudar, tenho que querer saber mais, tenho que ser curioso para saber várias coisas que me irão ajudar a responder criativamente àquele desafio que me foi posto. É muito importante este momento, muito. Isto, na verdade, depois resume-se na agência, no trabalho diário da agência, a um bom briefing. E um bom briefing não é fácil. E um bom briefing, por exemplo, na minha opinião, não pode ter ou não deve ter demasiada informação. Demasiada informação eu acho que produz menos ideias. Menos, mas melhor informação ajuda a produzir mais ideias, porque a informação vem mais afunilada, vem mais mastigada, vem mais trabalhada. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu tive, numa das últimas agências onde eu estive, tinha uma diretora de estratégia que me enchia de informação. Descarregava toda a informação que ela podia. Ela queria me ajudar, na verdade, era com a melhor das intenções, mas dava montes de links, montes de informação, montes de crónicas de jornais, de artigos de jornal, montes de informação. E eu ficava soterrado na informação. De repente, eu tinha 2 ou 3 dias, tinha uma semana, imaginem, tinha uma semana para criar uma campanha, um conceito, qualquer coisa, e eu demorava quase uma semana a ler aquilo tudo. Eu não conseguia processar essa informação. Eu tinha ali vários momentos difíceis com ela, porque eu queria que ela me desse menos, mas melhor, queria que ela fizesse esse trabalho, para depois me dar muito boa informação que me levasse rapidamente a muitas soluções. Era isso que eu pretendia. Portanto, um bom briefing para mim deve ser curto, objetivo, sintético, deve ir direto ao assunto e deve ter já um caminho criativo para me dar um bom insight. O David Ogilvy tem várias expressões e várias citações muito, muito boas. Ele foi um grande profissional e importantíssimo na nossa profissão. Ele dizia que as grandes ideias vêm do subconsciente e é bom que ele esteja bem informado. Portanto, quanto mais informação, melhor. Quanto melhor informação eu tenha, quanto melhor eu estiver informado, melhor eu vou produzir daí para a frente as minhas ideias. Isto leva-nos a um insight. Um bom briefing deve-me levar ou deve-me entregar um bom insight. O que é um insight? O insight é uma verdade. Na verdade, pode ser uma verdade do consumidor, uma verdade da marca, uma verdade cultural. E quando nós juntamos os três, aquele ponto de interseção, normalmente é uma verdade que me vai ajudar a comunicar em cima dela, em cima daquela informação. É o sweet spot, é um ponto doce, é o ponto que me vai projetar para a frente e vai-me ajudar a caminhar criativamente. É difícil, é muito difícil de chegar lá. Não é fácil chegar a este sweet spot, a este bom insight. O insight é uma verdade sobre o produto, como já vos disse, a marca, o consumidor, até a vida. E normalmente o insight leva a ideia a ser recebida de uma forma emocional pelas pessoas. E essa verdade faz com que as pessoas se identifiquem com ela. Se é uma verdade, não é? Se é uma verdade que nós a identificamos e nos identificamos com ela, nós vamos dizer: pois é verdade. E a partir daí eu já dei a mão. É como se desse a mão à campanha de comunicação e ela ganha uma dimensão maior ainda, ganha uma relevância maior ainda. Depois vem o momento da ideia, que eu vou deixar para a frente, já falamos, eu vou deixar este momento para o fim. Quando temos a ideia pronta, quando temos a ideia pronta para apresentar, nós temos que a apresentar muito bem. Vocês sabem quem é este personagem? Já viram a série Mad Men? Ou já ouviram falar da série Mad Men? Não?
Então pesquisem essa série, é uma série americana, ela tem 10, 12, 15 anos, portanto se calhar já não a apanharam, mas ela foi uma série que ganhou todos os prémios da altura, é uma série muito bem feita, que retrata os anos 60 na publicidade, muito, muito interessante, muito profunda. Este personagem, o Don Draper, era o personagem principal, é um diretor criativo que é muito criativo, mas é ainda melhor a apresentar as suas boas ideias. E para mim, claro que é um personagem, claro que ele é criado, os discursos dele são escritos, as apresentações dele são escritas, aqueles momentos são todos encenados e produzidos, mas são ótimos exemplos de como se deve apresentar uma ideia, como se deve até relacionar com os clientes. É um ótimo exemplo. Para mim, ele é o gajo que apresenta bem. Como é que eu acho que se deve apresentar? Devemos ser claros e entusiasmados, eu acho que ninguém, acredito mesmo que ninguém como os criativos sabem apresentar as suas próprias ideias. Não estou a dizer que os accountants não são competentes a apresentá-las, com certeza que são, os diretores de contas são competentes, mas ninguém as sente, ninguém as tem na cabeça como nós temos, elas saíram daqui. Portanto, nós sabemos detalhes, sabemos pormenores, conseguimos apresentá-las de uma forma que mais ninguém consegue. Portanto, claro, entusiasmado. Interpretar, às vezes temos que interpretar. Eu já fiz figuras incríveis, que eu, em princípio não estava à espera de fazer, mas já cantei, já interpretei, já fiz montes de coisas estranhas e os clientes valorizam isso, porque percebem que nós estamos realmente interessados empenhados em que eles comprem a ideia, em que eles percebam, mais do que comprar e aprovar, que eles percebam a ideia que nós estamos a apresentar. E o cliente só compra aquilo que vê. Portanto, se eu for fraco a apresentar, se eu for frouxo, tiver um discurso sem entusiasmo, ele vai ver uma ideia sem entusiasmo, monocórdico, sem muitos altos e baixos, sem interpretar, sem interagir com ele não vai perceber a minha ideia. E depois nós temos uma oportunidade, temos uma apresentação. Se o cliente chumbar, eu não lhe telefono no outro dia a dizer dê-me outra oportunidade que eu hoje vou ser muito bom a apresentar. Acabou. Claro que eu posso insistir, claro que eu posso argumentar com outros pontos de vista, mas ele já chumbou a ideia, ele já não vai ser convencido. Depois, criar o nosso deck de apresentação, o nosso documento de apresentação, que hoje em dia é cada vez mais útil, porque nós, através do digital e dos e-mails, a coisa funciona muito por envio de documentos e temos sempre um documento como base da apresentação. Portanto, esse deck de apresentação eu acho que deve seduzir. Olha, estou aqui com uma mensagem de bateria. É melhor carregar a bateria. Oi, pessoal. É melhor carregar a bateria do meu computador que ele está... Eu tenho aqui o carregador, desculpem. Desculpem. Está aqui. Que ele vai abaixo em poucos minutos. Então, estava a dizer, o deck deve ter a função de seduzir, deve ser uma apresentação bonita de se ver, simples, eu acho que deve ser simples, não concordo com muita coisa a acontecer e muita palha, devemos ir de uma forma muito direta à ideia e de ser muito pragmáticos na ideia, mas ele deve ser bonito, o mais bonito, conciso, direto possível, pensar bem no texto, como é que eu o apresento, no ritmo e pensar na audiência, quem é que está do outro lado a ver a minha ideia, com quem é que eu estou a falar. Há clientes diferentes, há personalidades diferentes, há públicos diferentes. Portanto, eu tenho que adaptar aquele momento a quem me está a ouvir. E devemos ensaiar. Eu estive em agências também que levam estes ensaios muito a sério. Eu não gosto de ensaiar, de estar a fingir que estou a apresentar, não gosto. Gosto de fazer isso sozinho, comigo, um momento meu. Não gosto de estar numa sala com 3 ou 4 colegas a fingir que estamos a apresentar. Para mim não funciona. Funciona sozinho, eu faço esse ensaio sozinho. Portanto, preparem-se, eu acho que a apresentação mais complicada que possam ter pela frente, se vocês a tiverem na cabeça, se tiverem na ponta da língua, ela vai correr bem. A apresentação mais simples, se vocês não a tiverem na cabeça, não a tiverem na ponta da língua, provavelmente ela vai correr mal. Portanto, preparem-se bem, porque quanto melhor estiverem preparados, melhor a apresentação vai correr. Depois a execução, a produção da ideia. John Haggerty, outra vez, diz uma boa ideia é 80% ideia e 80% execução. Esta conta não funciona. O que ele está a dizer é que é muito importante a produção, a execução da ideia. Se uma ideia for mal, se uma boa ideia for mal executada, ela vai correr mal.
Portanto, é cada vez mais importante executar bem a ideia. É o craft, esta expressão, esta palavra que está agora na moda, o craft, na verdade, o que quer dizer é que nós temos que demorar tempo, dedicar tempo a fazer muito bem aquela ideia. Não podemos ser displicentes nunca. E lá está, às vezes muitos criativos já tiveram a ideia, depois nem vão a filmagens, não vão ao spot de rádio, não acompanham tudo até ao fim. Têm que acompanhar, devem acompanhar, é a nossa obrigação. Portanto, uma boa ideia pode ser facilmente arruinada pela execução. Ao contrário, uma ideia banal até pode ganhar se tiver uma ótima execução. Eu tive muitas ideias, que em princípio eram boas, no papel eram boas, e por alguma razão não correram bem no fim. Eu olhava para aquilo e pensei, o que é que correu mal? Foi o casting? Foi a realização? Eu falhei em algum lado. E fui aprendendo com esses erros, a falhar cada vez menos, porque é normal, é vulgar. Uma ideia é muito, muito, muito frágil. E se nós não a tratamos bem, se não a cuidamos, ela vai deixar de ser essa boa ideia que nós tivemos no início. Portanto, já vos falei do processo criativo. O processo criativo é mais coisa, menos coisa, mas é isto. Na verdade, são estes 5 pontos que vos falei. Vou então falar do, ok, mas como é que se faz isso? Como é que se tem a ideia? Como é que se cria a ideia? É agora que eu vou falar. A ideia, a peça fundamental de comunicação. Sem uma ideia não há boa comunicação. Não acredito nisso. Como é que é a ideia? É uma iluminação? É uma explosão? Como é que vem a ideia? É um trovão? É um toque divino? Onde é que está o toque divino? Passou rápido demais. Está aqui. Como é que funciona? Como é que isto acontece? Como é que nós fazemos para criar uma ideia? Como é que acontece aquela faísca? Não sei. Não sei. Não sei mesmo. E se alguém vos disser que sabe, está a mentir. Não sabem. Ninguém sabe. Aquele momento, não sei. Se eu soubesse, tinha escrito este livro, Como Ter Ideias Estupendas, e era milionário, trilhardário, e estava a vender estes livros assim aos milhares por dia. Não existe. Não estejam à espera. Eu não consigo trazer essa solução. Eu já li, isto são alguns livros dos quais eu fui onde eu fui à procura de como criar uma boa ideia. Alguns deles tentam explicar o processo, explicar, há ali uma metodologia, quase que uma receita, mas nenhum me deu uma novidade, nenhum me ensinou alguma coisa que eu não soubesse já. E o que eu sei é aquilo que vos estou a dizer. Até li, por exemplo, este último, do John Cleese, é um ator inglês famoso. Eu até pensei, pode ser que ele tenha aqui um ponto de vista diferente do criativo publicitário. O que é que ele diz? Não diz mais nada do que os outros me tenham dito. Portanto, li mais do que tenho aqui, mas nenhum me deu mais do que aquilo que eu já sei. Este foi o último que eu li, o Creative Demons, do Richard Allman. Ele é um ex-criativo também. Ele fala dos demónios que nós enfrentamos, os demónios criativos, ele diz que são a procrastinação, a folha em branco, a famosa folha em branco, a insegurança, as convenções, os constrangimentos, a crítica, o roubo, os acidentes, o fracasso, a desilusão. Esta lista são todos demónios criativos que ele identifica, que ele nos ajuda a combater. Ótimo, tirei daqui algumas coisas, mas na verdade ele não me explicou como é que naquele momento em que eu me sento e tenho uma folha em branco à frente, como é que eu devo funcionar. E o John Haggerty diz isto, ele tem uma experiência que não acaba mais e ele diz, não tentem organizar uma coisa que é caótica. Portanto, não tentem justificar e racionalizar um processo que é mental, que nós nem sabemos como é que o fazemos. Não tentem, porque há várias teorias que tentam explicar e tentam dizer como é que se faz, e são mentira, não existe, não funciona, não é verdade. Ele diz mesmo, não há regras, no rules, não há regras para criar uma ideia, não pode haver. Portanto, o Jorge Coelho é além do criativo publicitário português, é meu amigo, é da agência 5002, e ele escreveu há muito pouco tempo um artigo que diz aqui 2 ou 3 pontos que me pareceram interessantes para vos trazer, que é, ter ideias não é um processo livre e fluido. Nós temos um propósito, temos um problema para resolver, temos recursos, não temos todo o dinheiro do mundo para produzir, portanto, temos que pensar conforme o budget que nós temos disponível. E depois temos os meios também, não pode ser em qualquer meio, temos que ter ali uma estratégia de meios para divulgar e para criar, para divulgar a nossa ideia. Ele depois diz também que a criatividade pode ser uma perspectiva, e o momento em que nós estamos a criar a ideia, isto pode nos ajudar, que é olhar para onde os outros, ou por onde os outros não estão a olhar,
olhar para o mesmo assunto, para a mesma mensagem, mas de outro ângulo, de outro ponto de vista que seja surpreendente para o consumidor. Isso pode nos levar a uma ideia nova. E ele diz que criar é sentir, não é justificar. Quando uma ideia é sentida como um aperto no peito, e eu percebo exatamente isto. Eu lembro-me de estar no Festival de Cannes e de estar a percorrer os corredores das ideias de imprensa e de outdoor e ficar emocionado, quase que arrebatado quando via uma ideia. Nos filmes, ficar quase que emocionado. É uma coisa que mexe com as nossas entranhas. Eu fico mesmo emocionado quando vejo uma boa ideia. É impressionante. Eu acho que isso tem a ver com a paixão também pela profissão e por este processo. Ok, então, mas explicando aqui um bocadinho do meu processo criativo, como é que eu faço nesse momento em que eu me sento ou pego no papel, na folha em branco para criar? É fundamental ler inspiração, fundamental. Além de um bom briefing que eu vos falei há bocado, é fundamental no dia-a-dia, na minha vida, eu alimentar-me dos livros, da pintura, da escultura, da arquitetura, da ilustração, da música, do cinema, na história, em histórias, em anedotas, em humor, em teatro, parvoíces, na família, nos amigos, nas tradições, nas pessoas, na vida. É preciso estar muito atento, é preciso ver bem, ver tudo, estar atento a tudo. Um bom criativo é atento, não é alguém que vive numa redoma e que não quer saber, ou alguém que esteja com a cabeça enfiada nas redes sociais o tempo inteiro. Não. É levantar a cabeça e olhar para o mundo, também as redes sociais, mas tudo o resto, olhar para tudo, estar atento à nossa avó, ao nosso filho, a tudo e mais uma coisa que se passa. Essa é a vida que nos inspira e que nos dá ideias, acreditem. Mais. O Jean-Luc Godard, um realizador de cinema francês, dizia: não interessa onde vais buscar a ideia, o que interessa é para onde a levas. E muitas vezes as ideias andam aqui e eu tenho que pegar nelas e adaptá-las à minha preocupação, ao meu briefing. Tenho que adaptar, tenho que torcer, tenho que ver por outro ângulo, tenho que estar atento ao que se passa. Depois há uma coisa que eu procuro sempre, que é o novo. Eu quero fazer coisas novas, criar qualquer coisa que não foi feita. O novo nunca foi feito. É criar este wow effect, não é? Este efeito de quem vê aquela peça fica wow, isto é incrível, não estava à espera disto, isto emociona-me, é emocionar as pessoas, é o fresco, é o inesperado, é o surpreendente, é o irreverente, aquilo que não segue o que já foi feito, é fazer coisas diferentes, novas, sempre. É a obrigação de um criativo. E com isto eu tenho que experimentar, constantemente experimentar. E experimentar às vezes significa cair, como está a cair aquele rapaz ali no skate. Experimentar, tentar, errar, falhar, tentar de novo, experimentar de novo. Então, para os diretores de arte ou designers, e eu sou um diretor de arte, experimentar faz parte da profissão. Eu não concebo a minha função sem este ato de experimentar. E eu muitas vezes experimento para perceber que não é por ali, não é isto. Mas vou experimentar, não dá, vou experimentar outra coisa, é por aqui, é por ali, é por aqui. E vou experimentando até chegar à melhor solução. E é fundamental criar sem medo. Sem medo, nós temos que ser corajosos, temos que ter coragem de fazer coisas diferentes. Ninguém é realmente criativo se for controlado pelo medo. Vou-vos contar aqui uma pequena história. Em 2008, 2009, 2010, houve a grande crise mundial do subprime e ela refletiu-se em Portugal por volta de 2010. E o mercado publicitário estava mergulhado numa crise financeira, numa crise de confiança, então as agências criavam com medo. E foi talvez o momento mais infeliz da minha profissão, porque de repente eu não conseguia fazer nada que saísse um bocadinho da norma, porque os clientes não queriam, porque tinham medo de arriscar, porque tinham menos budget, não iam arriscar como arriscavam antes, as agências tinham medo de perder o cliente, os accounts tinham medo de apresentar aos clientes. Foram momentos muito chatos, muito complicados, foi o momento mais complicado da minha vida. Portanto, é preciso coragem para ser criativo e fazer boas ideias. É preciso coragem, quer dizer, não estou a comparar com um bombeiro, por exemplo, não tem nada a ver com isso, mas é coragem de enfrentar um cliente e justificar e acreditar naquela ideia e levá-la até ao fim, porque aquela ideia é importante que vá para a frente, porque é uma boa ideia. Outra coisa muito, muito importante que eu tento fazer sempre, e aconselho sempre, é pensar simples. Uma ideia, quando os criativos demoram muito tempo e se atrapalham um bocado, como estão a apresentar uma ideia, eu já percebi, não é boa, é complexa, as pessoas não vão perceber. E se ela for simples, se eu de uma forma muito simples perceber que está ali uma boa ideia, ela é, de facto, uma boa ideia. E a simplicidade deve ser um dos nossos principais objetivos. Não é fácil.
fazer trabalho simples, mas ele tem que ser procurado. O poder de reduzir, o poder de fazer simples é muito, muito importante. Pegar num pensamento, isto muitas vezes tem a ver mesmo com o nosso processo. Às vezes eu chego a um pensamento, a uma ideia, que ainda está meio tosca e que está confusa, e eu depois o que tenho que fazer é de simplificar, tirar as gorduras para ela ser simples, mais pequenina. Reduzi-la de uma forma mais simples é importantíssimo. Depois, a verdade. A verdade é das coisas mais importantes na nossa profissão. Se eu comunicar com verdade, eu vou estar perto das pessoas. Se eu mentir, eu vou ser apanhado pelas pessoas. A verdade pode ser exagerada. Eu posso exagerar num argumento verdadeiro, e até posso chegar de uma forma mais divertida ou mais dramática a uma ideia. Posso ver de um ponto de vista diferente, mas tenho que estar sempre a basear o meu pensamento na verdade. Aquilo que a marca está a dizer tem que ser verdadeiro. Tentar encontrar uma verdade, que isto aqui já fala também, já é um bocadinho aquela procura do insight, uma verdade da marca, da sociedade, do consumidor, do mundo inteiro, da humanidade. Tentar encontrar essa verdade e expressá-la da forma mais surpreendente, nós vamos chegar a uma boa ideia. A verdade torna a ideia ainda mais poderosa, não é? Quando nós dizemos, uau, é verdade isso que estás a dizer, eu reconheço isso. Ok, giro, mas como é que se trabalha então para ter ideias? Eu já disse que faço isto, mas lá está, naquele momento, como é que é? Como é que acontece a faísca? É o caos, eu acho que é o caos. Por isso é que há bocado, quando o John Haggerty dizia não tentem organizar uma coisa que é caótica, é isto, é caótico. Quando me dizem que o método é uma coisa muito direitinho, há um método direito para chegar à ideia, eu não acredito, porque o meu método é este. Eu não sei para onde é que vou, eu não sei, a ideia que eu tive ontem, eu não sei muito bem como é que vou chegar lá, ou como é que eu cheguei lá, e a ideia que eu vou ter amanhã, não sei como é que vou chegar lá. Não consigo repetir um comportamento, não consigo, é impossível. Portanto, o princípio é sempre esta danada da folha em branco, esta filha da mãe da folha em branco, é aqui que nós começamos, e o que temos que fazer é enfrentar a folha em branco sem medo. É enfrentá-la, é saltar por cima dela e resolvê-la rapidamente. Porque se nós gostarmos daquilo que fazemos, se nós gostarmos de criar e de pensar em soluções criativas para resolver os problemas de comunicação dos clientes, nós vamos gostar de preencher a folha em branco, sem inseguranças. E a experiência ajuda a ter cada vez menos inseguranças. Eu no início tinha muito mais dificuldade a começar e a criar do que tenho agora, é normal. Por exemplo, o Woody Allen, que escreve e realiza os seus filmes, o momento que ele gosta mais de fazer é escrever os argumentos. Ele não gosta da realização, que é engraçado. Um realizador que nos diz que não gosta muito do processo de realizar. O que ele gosta verdadeiramente é de escrever. E então é a parte mais criativa, na verdade. O Anselmo diz, uma grande ideia pode começar com um facto, uma piada, um artigo, um desenho, um comentário, uma referência, uma observação, a coisa mais estúpida que nós possamos ouvir. Portanto, é estar atentos, mais uma vez, como já vos disse, e começar a pensar. Não há regras, qualquer coisa pode levar a uma grande ideia, prestar atenção a tudo. O Lucas Ribeiro e o Alexandre Cazu são dois criativos brasileiros que estão são diretores criativos da Macan de Nova Iorque. Têm aqui uma coisa interessante, eles fizeram um documento onde eles propõem combinações de diferentes elementos, funções e características dos produtos, e depois chegar a uma forma de expressão artística. É um princípio, por exemplo, eles aqui pegam na Coca-Cola e em vários formatos de execução. A Coca-Cola é uma lata, é um líquido, é felicidade, é uma garrafa, é uma carica, é uma bebida, por aí fora. E neste lado tem um filme, uma loja, uma ativação, uma experiência social, um póster, um produto, um trocadilho. Pronto, tem duas colunas com estes dois elementos e depois vão propondo, trocando, experimentando, falar do líquido ou falar da lata. Eles, por exemplo, aqui põem a lata e uma música. Ou seja, a nossa ideia pode ser criar uma música que é feita, tocada por sons de lata. Ok, isto pode ser um caminho, pode ser o princípio, mas eu não vejo como isto sendo uma receita para criar ideias, todas as ideias que nós temos. Não, é só uma sugestão, é só um princípio, é só um gatilho para começar a pensar melhor. Este senhor, o Nick Bell, eu conheci-o há uns anos atrás. Ele era diretor criativo da J. Walter Thompson de Londres e tinha feito este anúncio, ele daqui está um pouco escuro, um anúncio de imprensa que tinha ganho em Cannes o Grande Prémio da Imprensa, um anúncio para a Mercedes SLK.
E ele era, nesta altura, neste momento, era uma vedeta, era tipo uma popstar da publicidade. E o Nick Bell deu uma conferência em Cannes. Eu, na altura, era diretor criativo da Thomson em Lisboa. Todos os diretores criativos se juntaram para ouvir essa conferência e o tema da conferência era como fazer bom trabalho, como criar bom trabalho. E nós estávamos todos, uau, deixa lá ver o que é que o Nick Bell diz. Eu estava na primeira fila a ver o que é que ele ia dizer. E, na verdade, o que ele disse, como criar bom trabalho, era o tema. O que ele disse foi, olha, eu chego muito cedo, chego pelo menos 1 hora mais cedo ao escritório. Se as pessoas chegam às 9, eu chego às 8, e nessa hora tento resolver toda a burocracia, tento tirar todo o assunto chato da frente, respondo aos mails, faço todo esse trabalho. Depois, quando começam a chegar as pessoas e começa a chegar o trabalho criativo mais interessante, o que é que eu faço? E nós ficamos, diz? Então ele disse, eu sento-me na mesa, na minha cadeira, sento-me na minha cadeira, ponho os pés em cima da mesa e é isso que eu faço. E ficou toda a gente à espera que ele continuasse. E ele disse, é isso. E a conferência dele, na verdade, durou 10 minutos, um quarto de hora, porque ele disse, eu não faço mais. É isto que eu faço. Que é aquilo que eu faço, que o António faz, que todos vocês fazem, se estiverem nesta função. Portanto, é encher-nos de informação, é ter o máximo de informação possível, tentar ter um insight que vos leve a uma boa ideia e depois é pensar pela vossa cabeça. É pensar. Parar, fazer intervalos, pensar outra vez. Portanto, eu pus aqui uma citação minha que é deixem-se de tretas, atirem-se à folha em branco. Não há como. Tentando organizar, e já concluindo, tentando organizar um bocadinho mais, eu acho, então, concluindo, nós temos de estar bem informados sobre o problema, temos que perguntar, temos que ouvir. Eu muitas vezes faço umas coisas quando tenho tempo e quando se justifica. Eu vou aos clientes e quero conhecer os clientes e quero conhecer os problemas deles. Se eu estou a trabalhar num supermercado, eu quero ir aos supermercados e falar com as pessoas que trabalham no supermercado. Na Superboc, quando eu trabalhei na Superboc, ia muitas vezes à fábrica da Superboc, que é no Porto, ia lá várias vezes, falava com os mestres cervejeiros que criam as cervejas, tentava sentir e perceber, absorver a informação, a emoção quase que eles tinham do seu produto. Isso ajuda-me a estar muito bem informado e a saber muito do meu produto e do meu cliente. Depois, atacar a folha com convicção, com segurança, com prazer. Se nós tivermos prazer neste momento, nós vamos resolver rapidamente ou muito mais rapidamente este problema criativo. Brinquem. Esta profissão, a profissão de criativo, é das melhores profissões do mundo. Pagam-nos para ter ideias. Por favor, não se queixem. É tirar partido deste momento. Esta profissão é incrível. Sofremos, chumbam-nos as coisas, levamos na cabeça, dizem que as ideias estão mal, é certo, mas quando corre bem, é muito bom. E neste momento de criação ainda está a correr bem. Aproveitem este momento, divirtam-se. E se o fizerem, eu farto-me dizer isso às minhas duplas, que é, este briefing está para divertir, divirtam-se. Porque se fizerem, isso vai-se ver no trabalho. Se divertirem no processo criativo, isso vai-se ver no resultado final da peça, da campanha, do que for. Depois, é importante também este momento, que é desligar o cérebro. Nós estamos a pensar, pensamos, insistimos, às vezes dói, não sai nada. Eu tive várias vezes processos em que 1 dia, 2 dias, não sai nada. Não sai nada. Isto não é uma torneira, não carrega num botão e começam a sair ideias. É essa a dificuldade até. Por mais que os prazos sejam apertados, o máximo que eu consigo fazer é esticar um bocadinho o prazo, falar com os accounts e dizer, olha, dá mais 1 dia, dá mais 2 dias, porque não está a sair. Porque este é o momento principal. Sem a ideia, a campanha não vai sair, o trabalho não vai sair. E às vezes é importante desligar o cérebro, ou muitas vezes é importante desligar o cérebro. Quando estamos a trabalhar neste processo, às vezes é bom fazer um intervalo, ir dar uma volta, ir dar um passeio, tomar um café, voltar amanhã, não interessa. Mudar até de sítio às vezes até mudar o local onde estamos a trabalhar é bom porque nos desligamos. Eu tive um copy durante muitos anos, o Rui Soares, que acontecia várias vezes uma coisa muito engraçada, que era, nós estávamos a trabalhar em qualquer coisa, numa campanha, qualquer coisa, e não estava a sair nada, ou estava a sair coisas que nós não gostávamos. E o Rui fazia uma pausa e ia à casa de banho. Quando voltava da casa de banho trazia uma ideia. Montes de vezes. Ou seja, o cérebro deixa de estar concentrado naquela tarefa e o subconsciente que está com informação, com ritmo já de estar a pensar, o subconsciente vai chegar a uma ideia. Eu estou a falar cientificamente, não estou a falar de graça.
Este momento, muitas vezes, traz-nos as soluções. Agora, não é constante e não posso estar sempre à espera que quando desligo vem uma ideia. Naquele caso, e esta história é engraçada, porque ele vinha da casa bem e disse, olha, tenho uma ideia, o que é que tu achas? E eu, uau, isso é ótimo. E trazia muitas vezes, porque é uma pausa, faz uma pausa. Mas depois temos que voltar a ligá-lo. E repetir, e tentar, e voltar a trabalhar, e desligar outra vez, e voltar a trabalhar até chegar à solução. Tentar pensar simples, como já vos disse, e se fizerem tudo isto em pouco tempo, se trabalharem com vontade, com prazer, se estiverem bem informados, se fizerem estas pausas, em pouco tempo, em muito pouco tempo, a vossa folha deixará de estar em branco. E a única coisa que precisam é de uma folha, de um lápis, ou de uma caneta, e disto. Isto precisam de certeza, do cérebro. E depois, já mesmo para acabar, o desenhar. No meu caso, que sou diretor de arte, eu uso o desenho desde o início para expressar melhor as minhas ideias. Eu acho que aquele momento em que a ideia é gerada aqui e eu começo a desenhá-la, a registá-la, às vezes não tem que ser um desenho, posso só anotar, fazer uma nota. Às vezes é um gatafunho que só eu percebo. Este momento é puro. A ideia vem pura, vem direto do meu cérebro para a ponta do lápis ou da caneta. Eu não tenho influências, eu não fui ver ao computador, eu não vi nada, portanto ela está pura e para mim continua a ser o meu momento de criação, continua a ter sempre desenhos ou registros de desenhos. Eu trouxe-vos aqui exemplos de um livro de esboços que eu tinha para a Superboc. Tinha um livro só dedicado à Superboc porque produzi muito. Lá está, esta folha não tem desenhos, é só ideias de conceitos. Esta já tem cartazes. Mais e mais. Olha, aquela não gostei, fiz um risco, acabou-se. Mais ideias. E, por exemplo, este esboço, eu não tenho preocupação se o desenho está bem feito ou não, é só um registro gráfico. Este esboço foi este cartaz. O resultado final foi este cartaz. Este esboço foi este cartaz. Era uma mesa de snooker vermelha com o copo feito com bolas de snooker. Este esboço, que não se percebe nada, era um cartaz da APAV para as vítimas de violência. Este gatafunho, que era uma coisa deste tamanho, não era mais do que isto, era um retângulozinho deste tamanho, era este cartaz, mas já lá estava tudo. Eu já resolvi, graficamente eu já tinha resolvido tudo. Na verdade, isto depois foi só ir para o computador e fazer o que estava resolvido no esboço. Portanto, eu funciono muito bem assim, não digo que toda a gente tenha que funcionar, é um conselho para os diretores de arte, essencialmente, mas o esboço, o RAF, ajuda muito a resolver criativamente os meus problemas. Portanto, sejam corajosos, sejam inovadores, experimentem, não tenham medo de experimentar, surpreendam a vossa audiência com coisas bonitas, novas, frescas, irreverentes, e se o trabalho for bom, se fizerem isto, o trabalho vai ser bom e as pessoas vão querer ver. E brinquem. Este para mim, eu podia ter falado só em cima deste slide. Brinquem, divirtam-se. Um criativo tem que se divertir a fazer o seu trabalho. Outra vez, se ele fizer isso, vai-se notar, vai-se transmitir, vai-se traduzir no trabalho final. E isso vai depois passar às pessoas que o veem também. E é isto. Muito obrigado. Sim, eu vou falar um bocadinho contigo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Vou conversar contigo um bocadinho e depois vamos passar o microfone ao auditório. Por favor. Sim, sentamos onde quiseres. Só uma pergunta para vocês. Alguém aqui já trabalha com comunicação, com publicidade? Podem pôr os braços no ar. Ok. Alguém especificamente... Alguém está a estudar a comunicação, a estudar para a publicidade? Já estão quase todos a trabalhar. Alguém quer ser criativo publicitário? Querem ser? Ótimo. Então esta conversa foi para vocês. Então, Pedro, tu és publicitário e dentro da classe dos publicitários és aquilo que nós chamamos criativo. Sim. Ou és um criativo. Pagam-te para ter ideias. Ideias dessas que depois são apresentadas, daí a importância de saber falar e de saber apresentar. A primeira apresentadas ao diretor criativo,
que é o diretor do teu departamento, que agora já tu és um Sou diretor eu. criativo, e depois para serem apresentadas a um cliente e vendidas. E depois de produzidas vão para a rua e têm determinados efeitos. Diz-me uma coisa, como é que eu fiz este passo todo porque eu tive muita dificuldade em explicar à minha mãe, também sou criativo, o que é que eu fazia? Nós rimos muito que às vezes fazes publicidade, vendes produtos, porta a porta, apareces nos anúncios, o que é que tu fazes? Como é que o Francisco, quando fez ali o Mickey, quando ia à escola e perguntava o que é que o teu pai faz, o que é que ele dizia? Sinceramente já não me lembro. Lembro-me de uma... não me lembro. Lembro-me de ser muito complicado, como tu estavas a dizer, explicar à tua mãe. Os meus pais também tiveram alguma dificuldade, até porque achavam que eu ia ser arquiteto. Não é? Quando uma criança tem jeito para desenho, os pais dizem a profissão que dá dinheiro a quem tem jeito para desenho é arquiteto. Portanto, eu ia ser arquiteto desde pequenino e eu nunca quis ser arquiteto, na verdade. Queria fazer anúncios. Lembro-me de ser muito complicado de explicar aos meus avós o que é que eu fazia. Eles não percebiam. Eles não percebiam que te pagam para ter ideias, não é? Desculpa. Que te pagam para ter ideias. Que me pagam para ter ideias, mas faz anúncios como? És tu que os filmas? Lá está, entras nos anúncios? Não, eu penso nos anúncios. Porque eu acho que as pessoas têm uma noção de que os anúncios autocriam, aparecem. Mas não pensam nisso, faz parte da vida delas. Eu acho que ainda hoje no mercado, mesmo às vezes quando vamos ter com clientes, o cliente acha que os anúncios se fazem um bocadinho sozinhos, ou agora se fazem no ChatGPT. E quando perguntam, acontece-nos muito, quanto é que custa fazer um filme? Sim. E a gente começa por dizer, primeiro vamos tentar perceber qual é a ideia, depois faz um guião e depois como é que se faz um filme. Mas o meu filho, deixa-me só dizer-te uma coisa engraçada, o meu filho fez um daqueles testes psicotécnicos, vai por volta dos 15, 16 anos para perceber o que é que ele queria fazer. Dias, um teste caro, aquilo foi caro. E aquilo foi andando, afunilando, dizendo que o Francisco podia fazer tudo o que ele queria, quase, mas afunilou, fechou em designer gráfico de comunicação. E ele disse, nem pensar. Que é o que tu fazes. Foi onde eu comecei. E ele disse, não quero. Olha, diz-me uma coisa, ainda pegando no que tiveste a apresentar, tu acreditas que a criatividade que faz as ideias é algo que nasce connosco ou é algo que pode ser ensinado? E é uma pergunta muito específica para ti, porque tu já foste criativo e agora és diretor criativo, que é quase quem tem que encaminhar as ideias dos outros, não é? Eu continuo a ser criativo, eu continuo a ser diretor de arte e a criar, e aliás é assim que eu sou feliz. Os momentos em que eu estive mais afastado do momento criativo, deste momento da folha em branco, onde eu estava só ocupado na direção criativa ou até na direção criativa executiva, que é a coisa mais chata que existe numa agência, para um criativo, foi onde eu me senti infeliz. Eu sou muito mais feliz a fazer, se bem que posso fazer as duas coisas que é o que eu estou a fazer agora. Sou muito mais completo a fazer isto. Desculpa que eu agora perdi-me no meu raciocínio. Se achas que é algo que nasce connosco, uma parte já nasce connosco, ou é algo que depois se ensina na faculdade e depois no trabalho? Eu acredito que nasce connosco. Eu tenho, e desde miúdo, e por isso é que eu estava a dar o exemplo do meu filho, eu acho que nós nascemos com alguma capacidade imaginativa, criativa. Como nós nascemos todos nós sabemos cantar, mas alguns são bons a cantar, outros são... Eu sou péssimo a cantar, por exemplo. Sabemos dançar, mas uns são melhores do que outros a dançar. Eu acho que é uma capacidade humana e que há alguns que têm mais capacidade que os outros. Depois com o treino, depois com a experiência, nós podemos, e acontece, melhorar. Eu acho que sou hoje muito melhor criativo do que era há 30 anos, há 20 anos, até há 10 anos. Olha, quais são os desafios que tu sentes que são clássicos no processo de... Depois de chegar, olhaste, estavas na folha em branco, como tu disseste, que é uma folha em branco. Normalmente essa folha em branco vem com uma folha ao lado, que é o briefing, não é? Que diz assim, o objetivo da campanha, temos este dinheiro, temos que atingir este determinado tipo de pessoas, etc, etc. E depois ao lado tem a tua folha em branco, que é agora lê o briefing e entrega-me uma boa ideia, não é? Depois de tu apresentares a boa ideia, até a ideia se concretizar, e tu mostraste ali há pouco um esboço e depois uma ideia, quais são os desafios que tu dizes que são clássicos? Como que olha, mais uma etapa que passei, estamos quase a ter isto na rua. Bem, a primeira é ter a ideia, a segunda é apresentá-la bem, como eu vos falei, apresentá-la bem. Se eu tiver uma boa ideia, se ela não for bem expressa visualmente, se ela não for claramente uma boa ideia para quem a está a ver pela primeira vez, quem está a ver pode não a entender, pode não perceber, pode não estar a ver toda a amplitude daquela ideia.
toda a potência daquela ideia e podes chumbá-la por isso. Portanto, o primeiro momento é muito importante e depois as ideias são muito, muito frágeis. É a coisa mais fácil de fazer, chumbar uma ideia, mandá-la para o lixo é a coisa mais fácil de fazer. O difícil é criá-la. Portanto, nós quando a temos que a proteger e a defender de tudo e mais alguma coisa. Deste momento da apresentação, depois o cliente tem que ser sensível, inteligente, corajoso para a perceber, para a aprovar e depois é esta fase da produção que, como eu vos disse também, eu tive várias ideias que descambaram, que de repente, o que é que aconteceu aqui? Portanto, é muito importante este processo de produção, ser muito exigente, estar constantemente atento para a ideia melhorar até. Ela não tem que ser como eu a tinha criado, ela tem que ser ainda melhor do que eu a tinha criado. Eu tenho que a potenciar, tenho que a valorizar ainda mais. Então, se eu percebi... Desculpa. E depois ela tem que estar nos meios certos. Também já aconteceu muitas vezes eu ter uma boa ideia e não ter investimento suficiente em mídia ou estar nos meios errados e de repente ninguém a vê. Uma boa ideia que não é vista não é uma boa ideia, é outra coisa qualquer. Era isso que eu te ia perguntar. Só para sermos breves, conta-me uma história de uma boa ideia que tu tenhas tido e que terminou numa boa campanha. Há várias. Posso contar, por exemplo, as minhas ideias. Eu trabalhei um cliente que vos mostrei ali, a Vodafone, que tinha um diretor de comunicação que talvez tenha sido o melhor diretor de comunicação com quem eu trabalhei. E de várias ideias que pareciam até muito simples, ele conseguia ver, era um tipo sensível, criativamente sensível e muito corajoso e aprovava coisas que eu achava que ninguém ia aprovar. Ele dizia, bora. É que nem pensava 5 minutos, dizia, bora, quer fazer isso. E quase que tinha mais entusiasmo do que nós. Ele queria realmente ver aquilo no ar. E depois todo este processo, todos estes pontos em que a ideia corre perigo, com ele era ao contrário, não corria perigo. Ele queria era ver aquilo produzido e as coisas aconteciam e eu fiz campanhas e campanhas e exemplos de bom trabalho porque tinha ao meu lado um parceiro, um cliente que acreditava no meu trabalho e que o potenciava. Portanto, não terei se calhar uma história, tenho, este momento se calhar foram 4 anos, foram os 4 anos onde eu produzi melhor trabalho e para aquele cliente, eu acho e a prova é que a marca cresceu imenso e se valorizou imenso com o bom trabalho que a agência fazia. Então não serve de nada ter boas ideias se não acreditarem em nós. As ideias não vão ver a rua. Claro. Ontem tínhamos aqui um colega do marketing digital que se queixava, e é um clássico, os clientes às vezes são um pouco corajosos, querem ir mesmo pelo igual e não atrás das boas ideias. Às tantas quase que não vale a pena estar a comunicar. Se estás a comunicar uma coisa que ninguém vê, que é igual ao que já foi feito, que é médio, é mediano, é medíocre, as pessoas não vão olhar, não vão... Nós hoje somos impactados com tantas mensagens e com tantas imagens. Nós usamos o telemóvel assim. Vocês já viram a quantidade de imagens que nós vemos? Somos impactados com tanta informação que se a publicidade não for uma coisa bonita, impactante, interessante, criativa, as pessoas não vão ver, não vão fixar. E o nosso trabalho fica cada vez mais difícil. E a vida das marcas mais difícil também. Eu faço uma última pergunta, acho que já respondeste ali um bocadinho, que é, ao fim de tantos anos, tanta experiência que tu tens, como é que tu consegues continuar a ter ideias relevantes e frescas e impactantes? Estando atento, fazendo tudo aquilo que vos disse, estando atento à vida, estando atento às histórias que estão à minha volta, a tudo o resto, e tendo também uma coisa que é muito importante, por acaso eu não vos falei nisto, que é paixão. Se nós adorarmos aquilo que fazemos, se nós adorarmos esta profissão, ela vai ser... Nós vamos ser felizes na profissão. É fundamental. Se gostarmos mais ou menos, se gostarmos assim, se não temos muita paciência, nós vamos acabar por desistir e vamos fazer outra coisa. Porque é uma profissão dura também. Só que tem tanto de dura como de boa. E os momentos bons, apesar de algumas vezes ou muitas vezes serem menos do que os momentos difíceis e duros, compensam. Quando uma campanha corre bem, tem resultados e nós ficamos orgulhosos, aquelas campanhas que nós gostamos de dizer à nossa mãe, fui eu que fiz aquilo, essa campanha vale por várias que correram mal, por várias ideias que foram para o lixo, ela dá-nos alimenta-nos essa paixão. A paixão é fundamental. E eu tenho essa paixão ainda, eu espero ter até o fim. Ok, vamos passar o microfone para o auditório, por favor. Quem tiver perguntas que queira fazer, a levantar a mão, já temos ali. Obrigado. Boa tarde, ou bom dia. Eu me chamo Stelvio Manzambi, eu sou basicamente diretor criativo de um estúdio de design e
tem um problema que eu geralmente vejo, é que às vezes nós temos o look and feel, nós temos a ideia, nós sabemos como ela é, mas fora mood boards, fora storyboards, fora tudo, às vezes é complicado passar essa ideia para as pessoas que vão executar, no caso os designers, os copies. Qual é o conselho que o Pedro dá para conseguirmos passar a essência da ideia, não a ideia de forma superficial, mas a essência da ideia para aquelas pessoas que vão executar? Se calhar não sei, eu ia dar um conselho muito simples, é trazer essas pessoas para o processo criativo também, para elas próprias, se calhar, também contribuírem para a concepção da ideia e a perceberem desde o início. Não sei, não te consigo dar uma receita, mas se calhar se as trouxeres para esse momento de criatividade, de criação, eles vão participar e vão sentir a ideia, pelo menos vão testemunhar aquele momento e vão perceber a ideia desde o início. Portanto, depois é mais fácil para eles concretizá-la em material gráfico, material escrito. Acho que será por aí. Esse é um caminho. Se calhar haverá outros. Será um caminho. Temos ali mais um braço no ar. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Eu queria saber como é que tu equilibras a questão do preço com o cliente e depois também com a produtora, relativamente à ideia, né? É uma coisa que vocês conseguem, a priori, saber o que o cliente tem para investir e daí criam uma ideia que seja sustentável para o plano. E como é que tu geres isso com os diferentes players? Isso é uma característica da nossa profissão, faz parte. O budget, o orçamento, o dinheiro disponível, faz parte e deve vir, eu acho que deve vir no briefing já, uma ideia pelo menos, uma baliza do dinheiro que temos disponível para produzir aquela solução criativa, para não estarmos a propor uma coisa irreal, não é? Tenho uma ideia que é uma ativação brutal que vai fazer não sei o quê. Não, se calhar a tua solução será um post, porque não tens dinheiro para fazer mais do que isso, ou uma campanha de redes sociais. É fundamental ter essa informação. A informação que nos chega logo no início deve lá constar e estar o orçamento disponível para responder criativamente àquele projeto. Senão eu posso propor uma coisa que é irrealista e que os clientes dizem gosto muito, gostava imenso de fazer, não tenho dinheiro. Ok, temos mais um braço. Bom dia. Eu queria saber, dentro do processo criativo, desde o momento do briefing até a apresentação, como é que a gente quebra objeções do cliente? Porque existem situações em que o cliente tem uma ideia, mas no momento de nós apresentarmos ou executarmos, nós, como os criativos, os profissionais na área, notamos que não é funcional. Como a gente quebrar essa objeção do cliente e dar-lhe a entender que, se calhar, a melhor solução é uma que não vai de acordo com aquilo que ele quer? Não é fácil. Não é fácil, é um dos dilemas da profissão. Isso tem a ver com a educação do cliente, não é? Um cliente que te quer forçar a uma ideia dele não está a valorizar a agência ou o gabinete de design. Existe muitas vezes, eu não entendo, isso já me aconteceu muitas vezes, já nos aconteceu a todos que trabalhamos, um cliente vir já com uma sugestão ou ter já uma ideia na cabeça e parece que está à espera que a agência chegue àquela ideia que ele tem na cabeça. São processos difíceis, são esses processos que nos desgastam e que tornam os nossos dias menos bons, ou às vezes muito maus. O que temos que fazer sinceramente, é um processo de educação daquele cliente, daquela pessoa, ir mostrando exemplos, fazendo benchmark das marcas dele, mostrando, olha, está-se a fazer esse trabalho aqui, este trabalho é muito bom, e ir mostrando, ir desfazendo essa aptidão, essa vontade que ele tem de te obrigar a fazer coisas que ele pensou. Senão ele não está a tirar partido de ter uma agência. É a mesma coisa que eu ir ao dentista e explicar o que é que ele tem que fazer para os meus dentes, não é? Ou ir a um mecânico e dizer, você tem que me arranjar o carro dessa forma. Não faz sentido.
Não faz sentido nenhum. Tem que confiar na nossa capacidade profissional de responder de uma forma profissional. Nós somos profissionais de comunicação, não somos artistas, não estamos aqui a criar para o ar. Estamos a criar com um objetivo comercial muito definido e muito importante. Eu sou um profissional de comunicação e eles têm que nos ver dessa forma. Às vezes são processos lentos, difíceis e às vezes não se consegue. Aquele cliente vai ser sempre assim. Mais. Miguel Diabanza, estudante de marketing. Não te estou a ver. Estás aqui, desculpa, estás tão perto e eu estava a procurar lá. Desculpa. Sim, Miguel Diabanza, estudante de marketing. Eu gostaria de saber, após tanto tempo no mundo criativo, qual foi o momento mais caótico que teve e como fez para sair deste momento? O momento mais caótico? Não te consigo eleger o momento mais caótico. Tive vários momentos aflitivos e quase sempre, se calhar lembro-me dos mais recentes, naquela tal agência que eu vos contei, em que me enchiam de informação. Eu lembro-me de um pitch, de um new business. New business é quando tens um cliente que põe a conta a concurso no mercado e várias agências apresentam a sua proposta para ficar com aquele cliente e a melhor fica com o cliente. Era uma grande marca do mercado português, um banco, e a agência foi ao concurso e o trabalho estratégico foi difícil para nós o mastigarmos e o transformarmos em qualquer coisa criativa e o tempo ia passando e a equipa ficava cada vez mais nervosa e mais frustrada de não estar a responder. Eu juntei-me a eles criativamente para os ajudar e não estávamos a conseguir. E fomos sendo pressionados e a campanha acabou por sair praticamente na véspera da apresentação. Portanto, imagina, tinha 2 semanas e eu gastei quase 2 semanas neste processo de criativo que não estava a resultar. E no fim fizemos um fim de semana, a apresentação era na segunda e no domingo é que estávamos a fechar todas as peças até à noite e na segunda-feira apresentámos como se tivéssemos resolvido aquilo há muitos dias, com o maior dos sorrisos, com o maior das vontades. A apresentação correu super bem e ganhámos a conta. No entanto, ela foi resolvida num processo caótico, porque o processo é caótico às vezes, como vos mostrei e como vos contei, mas resultou. E esta profissão vive muito destes momentos. Eu não gosto desse caos que estou a contar agora. Não gosto, é desconfortável, mas às vezes faz parte. Uma última pergunta, temos que passar já para a próxima mesa redonda. Se não houver, há uma que eu vou pedir para encerrar. Não estou a ver, Pedro. Então, eu queria só... Não é uma pergunta, queria que deixasses um conselho, já deixaste aqui muitos, para estes jovens criativos que ou vão iniciar ou já estão a iniciar o seu trabalho numa agência de comunicação ou de publicidade. Eu acho que o principal conselho é: vocês têm que sentir esta paixão por esta profissão. Se não a sentirem, façam outra coisa, porque mais tarde ou mais cedo vão desistir. Se a sentirem, vocês estão, na minha opinião, preparados para enfrentar esta carreira difícil, divertida, tensa, mas muito recompensadora, que têm pela frente. A paixão, para mim, é o principal. E depois aproveitem e divirtam-se. Tentem divertir-se ao máximo com esta profissão, porque, outra vez, vou-me repetir, quando se divertem, isso reflete-se no trabalho e quem ganha são as marcas com que vocês trabalham e os consumidores que são consumidores dessa marca. Obrigado, Pedro. E obrigado por vir até Angola.